Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Deus é rei fiel para cumprir na tua vida, amém? Antes de se assentar, por gentileza, vamos ler os versículos 1, 5 e 6. Eu vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Maria viu que a pedra estava removida. Veja o 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Isso aqui é João. João viu. Veja o 6. Então Simão Pedro o seguiu, chegou e entrou no sepulcro, e a Bíblia diz, e ele também viu. Diga amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se a igreja estava atenta o tempo todo no culto, escutou que foi bastante falado aqui, minha irmã Miriam, em pedra. 2 louvores falaram em pedra. E a nossa irmã chegou até aqui com 12 testemunhos. Porém, a irmã só alcançou o seu testemunho, meu irmão Samuel, porque buscou a Jesus. E quem busca Jesus encontra a resposta. Quem vem buscar o Senhor nessa noite, dê um brado de glória para Deus. Você vai sair daqui com a resposta, amém? Eu creio, Jesus. Oh, aleluia. É sempre um prazer para mim, igreja, ouvir nosso pastor pregar. Mas me foi confiada essa oportunidade, assim estarei fazendo. Eu pedi para você ler dos versículos 1 a 14, porque nessa noite não será diferente das outras. Eu costumo pregar, missionária Eliane, expondo versículo por versículo. Cada versículo o Senhor há de falar com cada um de nós, amém? Quem busca Jesus encontra a resposta. Maria Madalena, ela viu algo que Pedro não viu. E lendo a Bíblia a gente vê que Pedro viu algo que João não viu. Então, João viu algo que eu, o Senhor e a igreja ainda não viu. Por quê? Porque quem busca o Senhor, aleluia, encontra a resposta. E Deus dá a visão a cada um. Do mesmo jeito, não. O que ela viu, Pedro não viu, João não viu, nem eu nem o Senhor viu. Mas cada um de nós vai sair daqui vendo o que Deus pode fazer em nossas vidas. Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia começa dizendo, igreja, no capítulo 20, o versículo 19, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e a Bíblia vai dizer que era de madrugada, sendo ainda escuro, e ela viu que a pedra estava removida. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo é o nome dessa mulher, minha irmã Edna. Maria Madalena. Tem quem goste e tem quem não goste. A palavra Madalena, aleluia, em hebraico é Magdala. Magdala, pastora, porque ela fazia parte de uma cidade que tinha grandes muros e era fortificada. Por isso que é Maria de Madalena, Maria de Magdala, cidade de Magdala, porque a cidade era fortificada. Mas em Provérbios capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz: torre forte é o nome do Senhor. Talvez eu e você esteja se apoiando no homem, suas promessas, suas ações. Aí o Senhor, através de sua palavra, diz: torre forte é o nome do Senhor. Maria Madalena é aquela que em Lucas capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz que ela estava possuída de 7 espíritos. Era possuída por 7 demônios, ou seja, o número 7
significa algo completo. Aquela mulher era completamente possuída por Satanás, até encontrar Jesus. Aleluia. A fazendo completamente livre. Aí o texto nos diz que era de madrugada e ela viu que a pedra estava removida. Aleluia, glória a Deus. Nessa pedra tinha um selo do imperador romano, que nenhum homem na terra, igreja, podia remover aquele selo, meu irmão Samuel. Porém, lendo da Bíblia, a gente entende que é verdade. Na terra não tem nenhum homem que possa remover aquele selo, mas no céu, aleluia, tem um que pode remover todo e qualquer empecilho na minha e na tua vida. Escute, aleluia. A Bíblia diz que ela chegou no sepulcro de madrugada e ela olha para a pedra. Só que na pedra tinha um selo. Na pedra tinha um selo. Aqui a pedra. No sepulcro tinha a pedra, tinha um selo e tinha os soldados. Talvez eu e você seja nessa noite que nem Maria Madalena, procurando ver Jesus de alguma forma, mas o selo, mas a pedra, mas os soldados têm nos impedido de continuar a buscar o Senhor. Aí Deus diz, através da sua palavra: sai soldado, sai selo, sai pedra. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia. Ali na Bíblia a gente só vê essa pedra, pastor, somente, mas não só tinha ela, tinha empecilhos a mais. Tinha coisas que a gente não estava vendo naquela pedra. Aí o Senhor, através de sua palavra, do céu para a terra, Ele dá uma ordem. E quando Ele dá uma ordem, meu irmão, corre. Aleluia. Não tem pedra, não tem selo, não tem soldado, não tem Satanás que impeça de a minha e a tua vitória chegar. Só que eu quero enfatizar para você que a ordem já foi dada de Deus na tua vida. Alguém entendeu? A ordem já foi dada de Deus na tua vida. É interessante que eu quero que você entenda. No versículo 1 começa falando de Maria Madalena, pastor. Maria Madalena. No versículo 14, Maria Madalena. João e Pedro vão entrar nessa história daqui a pouco. Mas, porém, começa com ela e você vai ver algo aqui daqui a pouco que termina com ela. No versículo 2 diz que então ela correu até Simão Pedro e até o outro discípulo a quem Jesus amava, falando de João, e disse: olha, tiraram do sepulcro o Senhor, aleluia, e não sabemos onde colocaram. Ela vai até o mais velho pastor do grupo e diz: olha, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Aí o texto vai dizer que saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Saiu Pedro, diga assim, saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Foram os dois, minha irmã Germana. Foram os dois. Aí o versículo 4 a Bíblia diz: e os dois corriam junto. Diga assim, os dois corriam junto. A sua Bíblia está assim, os dois corriam junto. Aí tem uma vírgula, aí essa vírgula diz assim: mas o outro discípulo a quem Jesus amava correu depressa. Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Juventude, né, pastor? Passou Pedro. Mas não corriam junto, não era? Não fazia obra junto, não era? É por isso que está acontecendo hoje em dia muita desunião nas igrejas. Por quê? Porque é a juventude querendo competir com quem tem mais experiência. Não estava correndo junto, não era? Não estava fazendo a obra junto, não era? E a Bíblia diz: corriam junto. Só que Pedro, veterano, meu irmão Samuel, suas dificuldades, suas fadigas, né? João não, passou. Mas na obra do Senhor é uma mensagem para você refletir. Não é quem chega primeiro, segundo. Aleluia.
Na obra de Deus, não é quem faz primeiro ou quem faz por último, quem chega primeiro ou quem chega por último. Aleluia. Glória a Deus. Na obra do Senhor é quem corre junto. A igreja é tão pouquinha gente mas está todo mundo aqui correndo junto. Que adianta ter a igreja cheia, competindo um com o outro, querendo correr um primeiro que o outro. Aí Deus diz através da sua palavra: o que interessa para mim não é quem vai chegar aqui e louvar primeiro, não é quem vai chegar aqui e limpar a igreja primeiro, não é quem vai chegar aqui e louvar primeiro, pregar primeiro, é quem faz a obra junto. Aí o versículo 5, escuta, isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que João chegou primeiro, não foi? Chegou. A Bíblia diz que ele fez isso aqui, pastor. Se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu os lençóis. Todavia não entrou. Chegou primeiro. Não, escuta. Ele chegou primeiro. Chegou. Ele se abaixou. Olhou. Ele entrou, não. A Bíblia diz que João não entrou. Escute. É doutrina, meu irmão. Também serve de doutrina. Ele chegou primeiro, todo vigor, toda experiência, João. Por que tu não entraste? Aí o texto vai dizer aqui no versículo 6: então Simão Pedro, o seguindo, chegou no sepulcro, entrou. Ele fez o quê? Ele entrou. Aí o texto diz no versículo 6: ele entrou e também viu o quê? Os lençóis. Escute, vai ficar interessante. João chegou, abaixou e viu o lençol. O que João viu, está valendo, tá? Aí a Bíblia diz que Pedro chegou e entrou. João não entrou, mas Pedro entrou. Porém ele entrou e viu os lençóis. O versículo 7 diz: e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Eu aprendo com Pedro, pastor, que não é quem chega primeiro. Pedro chegou, entrou, ele viu o que João viu, ele viu o lençol, mas também viu, aleluia, algo que João não viu. Pessoas aqui, glória a Deus, vão começar a ver, não está vendo, mas vamos começar a ver, aleluia, o que Deus pode fazer. Por quê? Porque entrou e veio buscar, e quem veio buscar sai com resposta. Só que João vê esse sudário, o nome desse pano, pastor, é sudário, só cobria a cabeça. O corpo era enfaixado e a cabeça também. Porém, aleluia, de alguma forma a Bíblia não fala, penso eu, não tinha ninguém para desamarrar o corpo de Jesus. Não tinha ninguém para tirar, desatar a cabeça do sudário do rosto de Jesus. Aleluia. Mas ele passou por entre aquelas faixas. Aleluia. Ele passou, o corpo dele passou por entre aquelas faixas e ela caiu. Não entendi. Jesus está passando em causas impossíveis na vida de crente nessa noite. Mas só que na cultura judaica, esse lenço à parte, é interessante que diz que quando uma pessoa estava numa refeição e ela estivesse comendo, jantando, e o lenço está aqui, dobrado. Se aquela pessoa terminasse de jantar, pegava o lenço e embaraçava o lenço, embolava o lenço. Quando o cego chegava, ele entendia que aquilo ali queria dizer: eu terminei. Mas a Bíblia diz que estava à parte, dobrado, separado, não estava com o lençol no chão. Aí, através dessa mensagem que Deus transmitiu para Pedro, ele dizendo para Pedro: eu voltarei. Ele voltará para buscar a igreja. Porque quando a pessoa estava na mesa, embolava o lenço e dizia: eu terminei. Se ela se levantasse com o lenço ainda dobrado, ela queria dizer para o servo: eu voltarei. Você não está me vendo aqui, é verdade, mas eu voltarei. Deus, Jesus, Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Só que essa mensagem é bonita, é uma mensagem profunda até demais. Lendo
Lendo um pouco mais adiante, versículo 8, a Bíblia diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro. Ele viu e creu. No versículo 6 ele não entra. No versículo 8, pastor, ele entra. E quem entra, aleluia, quem está aqui dentro, quem entrou, aleluia, sai com resposta de Deus. No versículo 10 a Bíblia diz: e os discípulos voltaram para casa. Dos versículos 1 a 10 eu apliquei. Eu falei o que Deus colocou no meu coração. Agora o 11, preste atenção. Preste atenção do 11, 12, 13 e 14. O 11 diz assim: Maria, ela estava chorando junto ao sepulcro. Aí diz assim o texto: estando ela ainda chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ou seja, ela estava chorando em pé. Maria estava chorando em pé. E chorando em pé, a Bíblia diz que ela ainda se abaixando, chorando, olhou para o sepulcro. Olha o que ela vai ver. Aleluia, glória a Jesus. Ela se abaixou porque era ela, pastor, adorando na dor. Ela estava chorando porque o corpo do Senhor não estava lá. E alguém podia ter tirado aquele corpo de lá. E quando ela chorava, a Bíblia diz: se abaixando e chorando. Ela estava chorando em pé e continuou se abaixando e chorando, adorando na dor. E quem adora na dor, aleluia, contempla o que o Senhor pode fazer e mostrar na vida de quem clama. Aí a Bíblia vai dizer que, versículo 12, ela se abaixou e viu. Ó, 12 viu o que ela viu. Ela viu 2 anjos missionários. Olhe para cá. Isso é forte, pastor. O senhor vai entender. Ela viu 2 anjos vestidos de branco. Aonde? Um sentado à cabeceira. Aleluia, glória a Deus. E o outro sentado, aleluia, junto dos pés de Jesus. Ela vê. O que isso te faz lembrar? Ela vai até o sepulcro, se abaixa e vê 2 anjos assentados, vestidos de branco, onde o corpo de Jesus estava, naquela laje, naquela pedra, uma cabeceira e um aos pés do Senhor. Maria Madalena estava vendo 2 anjos. Quantos anjos? 2. Um de um lado e um de outro. Porém, naquele lugar a pedra estava vazia. Por quê? É o cenário perfeito. Aquele túmulo, pastor, se tornou o propiciatório. Propiciatório, vou explicar para você. Propiciatório é um lugar. Diga amém. Amém. Propiciação é um ato. Você vai entender. Propiciatório é um lugar e propiciação é um ato. Quando ela chegou e viu naquela pedra um anjo de um lado, um anjo do outro, ela estava vendo que aquele túmulo se tornou o novo propiciatório, o novo lugar. Para quê? Para que a humanidade se reconciliasse com Jesus. Vou explicar melhor. Em Êxodo capítulo 25, versículo 10, a Bíblia diz que Deus dá instruções para Moisés construir uma arca, uma caixa. E essa caixa é para ser revestida de ouro por fora e por dentro, de ouro batido. E dentro dessa caixa tinha, escute, a lei, tinha o maná e tinha a vara de Arão que florescera no deserto. A lei, o maná e a vara dentro da caixa. Êxodo capítulo 25, versículo 10 em diante. Só que quando a gente olha para Jesus, pastor, a gente vê que Jesus, se aqui dentro tinha a lei, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Glória a Deus. Se aqui dentro tinha o pão, o maná, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se aqui dentro tinha a vara de Arão que florescera no deserto, sacerdócio,
Em Hebreus vai dizer que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Só que quando a gente lê um pouco mais adiante, Êxodo 25 agora, versículo 17 em diante, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus agora diz a Moisés: olha, a caixa foi feita, foi feita. Agora vai fazer a tampa. O nome dessa tampa, propiciatório, o lugar. Veja o que Maria viu. Fica com Maria na cabeça, não pega o raciocínio. Propiciatório, o lugar. Aí Deus diz a Moisés que ele deveria fazer a tampa de ouro puro batido. Um anjo, aleluia, glória a Deus, com a asa estendida, com a face para o outro, glória a Deus, olhando para onde? Para o irmão, para o anjo, não, olhando para a caixa, para baixo. Não entendi. Quando Deus manda Moisés, pastor, fazer um anjo com as asas estendidas, porém olhando para baixo, asa é serviço, faça a obra olhando para o Senhor. Tem tanto anjo na casa do Senhor, tanta serva de Deus olhando para a irmã, para o irmão, desanima. Lendo aqui, só essa leitura simples, eu entendo. Os anjos estão nos dizendo algo, o quê? Fazer a obra é olhando para quem? Para o Senhor. E quem faz a obra olhando para o Senhor sai com resposta. O propiciatório tinha a caixa, tinha a tampa e tinha os querubins. E os querubins tinham uma asa estendida para a outra. Escute, uma asa estendida para a outra. Era um querubim numa ponta e o outro querubim em outra ponta. E quando a gente lê Levíticos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz que aquela tampa, propiciatório, tampa, ela era aspergida com sangue. O sangue é uma ação, propiciação. Porque durante uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue, pastor, e aspergia entre os querubins. Para quê? Para a redenção de pecados. Naquele tempo Jesus ainda não tinha morrido. Mas só que quando a gente olha para o Novo Testamento e vê o que Maria viu, o que ela viu? Um anjo aqui na ponta, na cabeceira, e um junto dos pés de Jesus. Porém, a laje vazia, mas ainda com resquício de sangue. Jesus foi deitado ali, lembra? Aleluia, glória a Deus. Aquela laje vazia, missionária Eliane, representava de uma vez por todas o quê? Que ele venceu, para eu e você também vencer. De um lado, Maria vê um anjo, do outro lado ela vê outro anjo, olhando para a laje, para onde Jesus estava deitado. Quando a gente olha para o Antigo, a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra das coisas vindouras, pastor. Isso aqui é muito forte. Maria estava vendo a verdadeira arca da aliança, a presença de Deus, um túmulo vazio. Por quê? Porque a tampa não contém mais a glória de Jesus. Foi aberta para eu e você poder contemplar e glorificar o seu santo nome. E isso não é coisa da minha cabeça. Quando você vê Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo diz que Jesus, ele é a propiciação. Ele é a ação causadora da minha e da tua salvação. Ao versículo 13, a Bíblia diz: e disse-lhe, quem disse? Os anjos: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não souberam e não sei onde puseram. E tendo dito isso, olha, pastor, ela está olhando para os anjos. Aí os anjos dizem: mulher, por que chora? Aí ela diz, olhando para o anjo, para dentro do túmulo: é porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Aí a Bíblia vai dizer, glória a Deus. E tendo dito isso, o quê? O que ela disse para o anjo. E tendo dito isso, voltou para trás e viu quem? Jesus, aonde? Em pé. Glória a Deus. Mas não sabia que era Jesus. Ela olhou para trás. Glória a Deus. Tem pessoas
pessoas que olham para trás e ainda conseguem enxergar Jesus. Tem pessoas que estão desviadas e ainda conseguem olhar para Jesus. Ela olhou para trás e viu Jesus em pé, porém não reconheceu que era Jesus. Por que não reconheceu? Lembra que no capítulo 1 é de madrugada. Eu aprendo com isso aqui, que mesmo de madrugada, quem busca Jesus o encontra. Quem busca o Senhor de madrugada o encontra. Só que ela virou de costa. Para quem? Para os anjos. Porque mais importante para ela, pastor, não é quem adora, quem prega mais, quem prega menos, voz bonita, voz feia. A mais importante para ela é esse nome aqui. É Jesus. Tem pessoas em ti fazendo o contrário, virando as costas para Jesus, idolatrando o anjo, o levita, o pregador. Vire as costas para tudo isso e olhe para o Senhor da tua salvação. Mas rapaz, fulano é homem de Deus, teu pastor também é, teu presbítero também é. Mas rapaz, fulano é mulher de Deus, a tua dirigente também é, a tua missionária também é. Tem pessoas hoje em dia que ela, aleluia, dá tanto valor aos anjos, aos mensageiros que louvam bem, que tem umas articula bem as palavras, logo, rapaz, que voz, mas essa voz não é dele, esse dom não é dele. Comece a adorar quem deu esse dom a ele. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ela olha, quando ela olha para trás, ela vê Jesus em pé. Estar em pé na Bíblia significa autoridade, pastor. O primeiro Adão, lembra? Caiu. Aonde? No jardim. Jesus mostra para eu e você que ele é o verdadeiro Adão que venceu. Aonde? Em pé. No jardim. Para eu e vencer, para eu e você também vencer. Quando a gente lê o Salmo 12, verso 5, a gente entende porque Jesus se levantou e estava em pé. Salmo 12, verso 5, a Bíblia diz: por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo os que anseiam por isso. Se você anseia por isso, glorifique o nome do Senhor. Ele porá a salvo você que anseia por isso. Glória a Deus. Aleluia. Pregador, qual é a mensagem, pregador? Glória a Jesus. A mensagem é que a tampa propiciatória foi aberta. Oh, glória a Deus. O que escondia agora não mais esconde. A glória de Deus. Só que ela é revelada ao mundo em Jesus e o mundo a rejeita. Ele se levantou, pastor, dessa laje gelada e ficou em pé. Maria viu ele em pé. Para quê? Glória a Deus. Para que quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, em pé, ficarão em pé. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele, em pé. Ele venceu e ficou em pé, porque quer que eu e você também vença. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, bem simples. Qual? Continue buscando ao Senhor. Porque quem busca ao Senhor vê algo que ninguém mais vê. Talvez a gente, pastor, queira ver tanta coisa, né? Queremos ver a igreja cheia, queremos ver tanta unção, queremos ver o pastor sempre cheio, queremos ver o presbítero sempre cheio. Mas não queira ver isso não. Venha para a casa do Senhor procurar ver aquele que tem olho de fogo e contempla a tua entrada nesse lugar. O que importa, aleluia, glória a Deus, é como Deus lá do céu me vê e te vê. Será que Ele vê eu e você fazendo a obra de todo jeito? Será que Ele vê eu e o Senhor e a igreja se esforçando para fazer a obra? Ou será que Ele nos vê colocando empecilho para fazer a obra e procurar vê-lo? Amém, igreja? Amém. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E que essa palavra é verdadeira, por isso te espera a vida inteira. Não vos conformei com esta era, por isso te espera em
Deus espero. Que palavra gloriosa. Que visão Madalena teve, né? Depois de uma grande transformação que Jesus fez na vida dela, né? Palavra muito gloriosa. Vamos concluirmos agora, né? Mas vou deixar só um adiantamento. Pessoal, a visão que o senhor falou é muito interessante. Madalena, quando ela deu as costas para os anjos, ela viu Jesus. Muito forte. Eu quero dizer que no próximo mês é o mês de São João, festa junina. Pessoal, dê as costas, não vá para esse lugar. Eu sei o que eu estou falando, e pessoas que me acompanham nas redes sociais, essa palavra também é para vocês. Pessoal, eu estou sentindo assim, algumas coisas que está. Tem pessoas que tem uma irmã que disse assim: para o meio é uma tentação. É uma tentação, porque vem uma banda, vem não sei o quê. Olha, festa junina, essas bandas de aí, vem por aí, tudo aí é de Satanás. Ali não é lugar para crente, ali é lugar de Satanás. E quem deixar a igreja e for para esse lugar, eu não queria fazer isso não, mas eu tenho que disciplinar. Está entendendo? Porque a gente, aqueles que pegam na mão do Senhor, não pode olhar para trás. O Senhor tocou nesse assunto que Maria Madalena deu as costas para os anjos, mas olhou para Cristo. Nós temos que dar as costas para o mundo e olhar para Jesus. A maior alegria, nos diz a palavra, que os discípulos ficaram tão alegres porque expulsou o demônio, porque curou os enfermos, fez tantas coisas. Jesus disse: não se alegre por causa disso, mas alegrai-vos pelo vosso nome está inscrito no livro da vida. Essa é a maior alegria do cristão. Amém? Vamos ficar de pé para concluirmos o trabalho. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, por meio desta oração, Senhor, que o Senhor venha nos dar forças, nos ajuda, Senhor. Sabemos que as perseguições, Senhor, as tentações diabólicas, Senhor, sempre está acontecendo, Senhor, contra o teu povo, Senhor. Mas assim como Maria, Senhor, deu as costas para os anjos, Senhor, meu Deus, nos capacita para a gente nos dar as costas para essas coisas que não é do teu agrado, Senhor. Meu Deus, enche o teu povo com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda a prosseguir nesse caminho, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós,